Gente, não é sala de folha. Bom dia novamente, gente. Então vamos lá, eu acho que vai ser só nós mesmo, né? Hoje a gente está na nossa nona aula, nós vamos então falar sobre as funções do psicólogo perito e psicólogo assistente, que são dois personagens, né? Duas funções que nós exercemos dentro dos tribunais, tá? Então a gente vai dialogar sobre cada uma dessas atividades, né? O que cada função dessa nós realizamos dentro da área da justiça. Bom, o psicólogo perito, ele é uma pessoa que, pelos conhecimentos específicos que possui, geralmente de natureza científica, técnica ou artística, colhe percepções ou emite informações ao juiz, colaborando na formação do material probatório à convicção decisória. Então, como o próprio perito, o psicólogo perito, ele vai fazer uma avaliação, né, uma perícia sobre a área que o juiz, então, solicitar para que o psicólogo realize, para que ele possa tomar a sua decisão. Geralmente, o psicólogo perito, ele é concursado ao tribunal, tá? É uma atividade que precisa realizar o concurso público. Como é que fala? Um servidor do tribunal, tá? É necessário fazer um curso de perito, tá? Há uma outra possibilidade também do psicólogo atuar como perito, onde ele pode e prestar serviços ao tribunal, tá? Neste caso, o
Gente, como é que tá aí? Aqui parece que tem hora que tá falhando a minha internet. Vocês estão me ouvindo bem ou tá caindo? Eu acho que caiu, professora, que parou para mim aqui. Tá. Vocês ouviram até onde? Eu vou desligar a minha câmera para ver se melhora a qualidade. Vocês ouviram até onde, Giovana? Eu acho que foi na parte que a senhora falou do concurso, né? Geralmente, logo no início, geralmente é concursado. Tá. Então, certo. Então, o psicólogo perito, normalmente ele é um concursado do tribunal, a gente precisa realizar o concurso, então a gente passa a ser, tá? Mas também tem a possibilidade da gente fazer prestação de serviços ao tribunal. Aí a gente tem que estar atento, né, quando o tribunal ele abre inscrições para que a gente possa fazer o cadastro. Aí, neste caso, nós não somos um servidor, nem um funcionário do tribunal. A gente presta serviços, fica lá o quando surge demandas, o juiz, então, ele faz ele faz a abertura da vaga e, então, é escolhido, né, uma pessoa para realizar esse serviço, tá? Mas, em geral, a maioria dos psicólogos peritos, eles são concursados, tá? O psicólogo perito, ele deve ter isenção com relação às partes envolvidas, ou seja, nós não podemos realizar perícia com nenhuma pessoa que tenha qualquer tipo de contato, seja cliente, ex-clientes ou conhecido, tá? A gente precisa ser totalmente imparcial quando nós vamos realizar uma perícia, tá? A figura do perito tem sua função normatizada pelo Código do Processo Civil, ou seja, no Código do Processo Civil está lá, né, essa função, tá? Ele é conceituado como um auxiliar da justiça, ou seja, uma pessoa que está ali para atender as necessidades, né, que o juiz, então, precisa para tomar a sua decisão com relação ao caso, atender às exigências de neutralidade e imparcialidade que todos os profissionais da justiça, então, precisam, tá? Na verdade, essa questão da neutralidade e imparcialidade é em todas as nossas áreas da psicologia, a gente sempre precisa estar atento a isso, né? Para que a gente não tenha vínculos com as pessoas que a gente vai atender. Então, a função do psicólogo perito é auxiliar o juiz sobre as questões técnicas, científicas necessárias para o julgamento. Ser um subsídio, né, para esse juiz tomar a sua decisão, tá? Esse auxílio resulta a produção daquilo que é chamado, então, de prova pericial ou laudo psicológico, tá? Na verdade, é o lógico, só que dentro do conceito jurídico, né, sempre se utiliza laudo, tá? Mas a gente sabe que é o nosso laudo psicológico. Só que, em geral, dentro da justiça, acaba tendo outras nomenclaturas, mas é a mesma coisa, é o nosso laudo. No caso da perícia psicológica, o perito é nomeado para analisar e concluir sobre assuntos em que o conhecimento específico da psicologia é indispensável. Ou seja, nós vamos realizar uma avaliação minuciosa sobre alguma coisa que o juiz entende que é necessário ele saber para que ele possa tomar a decisão, mas que é algo exclusivo dentro da nossa área de atuação, que é algo que faz parte do conhecimento científico da psicologia, que ele, então, não pode adentrar no conhecimento, então ele requer, ele solicita a nós, que somos os profissionais
da área para, então, realizar essa avaliação e responder aquilo que ele está pedindo. Em geral, a perícia psicológica ela é requisitada, por exemplo, na disputa de guarda, nos processos de visitação de crianças, de adolescentes, né? Em suspeitas de abuso sexual, de negligência, maus tratos, síndrome de alienação parental e várias outras. Na verdade, em todas as nossas áreas que a gente atua dentro da justiça, sempre há uma demanda para que o psicólogo, então, realize uma perícia, tá? Recursos mais frequentes utilizados nas perícias são os nossos métodos e técnicas. Não tem nada. Falhou de novo, né? Me ouvindo agora? Sim, professora, agora sim. Tá aqui sobre os recursos. Que eu escutei, professora, foi a senhora falando sobre os nossos recursos e técnicas. Depois eu não ouvi mais nada. Tá, eu vou voltar aqui do comecinho. Então, para que a gente realize o laudo pericial, né, os recursos de justiça são os mesmos que a gente utiliza na área clínica, são os nossos métodos e técnicas para realizar a avaliação, tá? Então, o psicólogo, em cima daquilo que está sendo solicitado, ele vai se utilizar, na verdade, dos métodos e técnicas que ele entender que são necessários para que ele realize aquela avaliação, tá? Então, a gente se utiliza das entrevistas, da observação, por exemplo, se a gente estiver fazendo avaliação de criança, né? A gente vai trabalhar da criança com os avós, vamos fazer análise de produção gráfica, ou seja, os desenhos. São os nossos métodos e técnicas que a gente utiliza em qualquer área de atuação do psicólogo. Vai utilizar aquele que naquele momento, para aquela avaliação, eu, enquanto psicólogo, entender que é a melhor que vai me dar, então, a resposta que eu procuro, ok? Professora Juliana, você está falando? Está travando de novo aqui. Alguém está ouvindo ela? Não, Giovana, também não estou escutando. Até mandei uma mensagem no chat.
Tu consegue usar o chat daqui, aí, Sandra? Consigo, amiga, só que o meu foi uma novela. O Luiz, Cara, eu eu não assisti. sei como é que usa isso. Lá em cima tem dois menininhos, tem um balão e tem uma carinha com uma mãozinha para cima. É o balão, viu? Pois é, eu aperto aqui, aí diz que o chat nas reuniões do canal está disponível apenas para os membros da equipe, ou seja, eles não me consideram membros da equipe. As disciplinas não aparecem para ti? Oi, como assim? É porque quando aparece lá que tu faz parte de uma equipe, quando tu clica em equipe, todas as disciplinas têm que aparecer para ti. Porque cada vez que o professor entrar numa reunião, vai aparecer uma câmerazinha do ao vivo. Então, tu tens que formatar todo o teu Teams com aquele Luiz lá da assistência da ESA+. Ele me ajudou, agora o meu está funcionando perfeitamente. No caso, eu tenho que. Ah, é porque eu entro só pelo navegador, não tenho uma conta, não tenho nada disso. Mas então tu não entraste nem na tua conta de aluno que eles criaram com a tua matrícula? Não, não, Tem eu que peguei, eu entrar, pego. fazer tudo direitinho. Ah, tá certo. Obrigada, estava com dúvida. Tem que fazer tudo direitinho, que naquele login que eles criaram para ti no teu e-mail, com o número da tua matrícula, tá tudo formatadinho para ti, tá lá a tua equipe, todas as tuas disciplinas, tudo direitinho.
Gente, a professora Juliana pediu para informar que ela está sendo, porque a internet caiu de vez, mas que ela já está entrando, ok? Vocês me escutaram? Alô? Alguém está me escutando? Ô, Sandra, ok. Tá ótimo, então. Internet aqui, gente, hoje tá daquele jeito. Terrível. Tá. Acho que a gente estava aqui, né? Eu cheguei a finalizar sobre os recursos, então eu ia falar sobre quando o perito ele pode ser substituído, tá? Então, não quer dizer que o psicólogo que for, o psicólogo perito que foi nomeado para fazer aquela avaliação, não quer dizer que ele vai ficar até o final, tá? Ele tem que ter alguns critérios aí. Então, por exemplo, o psicólogo ele foi designado para fazer uma avaliação onde ele não tenha conhecimento técnico ou científico suficiente para realizar aquela avaliação, por exemplo, não é uma área que ele domina, digamos. Ele foi chamado para fazer uma avaliação sobre abuso sexual de uma criança. E ele entender que ele não tem o conhecimento suficiente para fazer aquela avaliação, ele então pode ser retirado, né, daquela avaliação e ser nomeado um outro perito, tá? Também pode ser retirado sem motivo legítimo quando ele deixar de cumprir o encargo no prazo que lhe foi assinado, né? Então, quando o juiz ele solicita uma avaliação para o psicólogo, ele dá um tempo. Em geral, né, vai aí de 5 dias a no máximo 15 dias, e digamos que o psicólogo ele não realizou aquela avaliação dentro do prazo solicitado. Ele pode ser retirado, né, daquela avaliação, daquele processo ali, o juiz então determina um outro psicólogo perito, tá? Então temos aí essas duas situações em que, por mais que o psicólogo tenha sido nomeado, ele pode então ser retirado daquela avaliação. Questões de menor complexidade, né? O perito ele poderá também ser substituído. Isso que eu já acabei já falando, tá? O perito tem fé pública, sua produção deve ser pautada na fidedignidade, pela moral, ética e expressão da verdade. Então, o que quer dizer essa palavrinha fé pública dentro da área jurídica? Que aquilo que a gente fala é verdade, tá? Então, o advogado, o psicólogo, tudo aquilo que eles falam em justiça, eles têm a fé pública, ou seja, é inquestionável aquilo que eles estão dizendo, tá? Aquilo é uma verdade. Então, por conta disso, nossa produção, ela precisa ser pautada na fidedignidade, aquilo que a gente está dizendo, escrevendo, relatando, precisa, né, ser respaldado dentro do nosso conhecimento científico, dentro da ética, porque a gente está ali fazendo a expressão de uma verdade, ok? Os tribunais, eles fazem reavaliações periódicas dos peritos cadastrados. Aí, entre parênteses, eu coloquei assim, difícil aplicação, tá? Então, por exemplo, se vocês forem ler, né, lá dentro do Código Civil ou dentro das coisas dos tribunais, vocês vão encontrar, né, isso aí, que os tribunais fazem reavaliação periódica dos peritos cadastrados. Só que a gente, na prática, visualiza que
isso acaba sendo de difícil aplicação, tá? É o que deveria ser feito, mas nem sempre a gente visualiza essa reavaliação periódica das profissionais que estão ali cadastradas. Às vezes acaba demorando um pouquinho essa reavaliação, tá? Prazo de entrega dos documentos quando em consulta pública, 5 dias. O que quer dizer isso? O tribunal abriu uma vaga para psicólogo perito, né? Está precisando aí para fazer uma certa avaliação, e ele está, então, fazendo a chamada. Então, em geral, quando eles fazem essa chamada, os psicólogos, eles têm 5 dias para apresentar a sua documentação, ok? Ou seja, é algo que ocorre, a gente precisa estar sempre atento, né, aos avisos, ao que vai sair no diário, ao que vai sair no site dos tribunais, caso a gente queira trabalhar, né, e também ter sempre a documentação em ordem, porque o prazo para entrega de documentação é sempre muito rápido, ok? Professora, rapidinho, tenho uma dúvida. Pode falar. No caso, não é uma coisa, vamos supor assim, não há um cadastro onde, quando for preciso, eles acionam, ou a gente que tem que ficar sempre correndo atrás, ou a gente verificando faz o cadastro. Assim, o cadastro que eu falei, na verdade, não é um cadastro que está lá o nosso cadastro e eles vão te ligar. Não. Eles vão abrir a chamada. Sabe quando a gente faz concurso público? A gente passa no concurso, mas a gente tem que ficar atento quando eles publicam a chamada? É a mesma coisa, né? A gente faz esse cadastro, mas tem que ficar atento, porque quando tiver a chamada pública, a gente tem 5 dias para fazer a entrega dos documentos. Mas aí, no caso, só chama uma vez, nesse sentido, só chama uma vez, ou cada caso vai ser chamado de novo? Não, né? Isso, cada caso vai ser chamado. Não é que vai ser chamado, vai ser aberta uma nova chamada e quem tiver ali querendo se candidatar, se inscreve, entrega a documentação e aguarda. Se for aprovado, ele é acionado ali. Tá? Ok, então agora vamos falar do psicólogo perito, né, dentro das varas de família e de infância. Vara de família e vara de infância é uma área bem delicada, né? Na verdade, todas as nossas áreas da psicologia, mas essa aqui eu diria que é uma bastante delicada. Então, é muito importante, se eu vou atuar dentro dessa área da família, da infância, né, e principalmente dentro dessa área de perícia, né, eu preciso estar muito ok com as minhas questões pessoais. Então, a gente sempre orienta, né, que a gente esteja ok com o nosso processo de psicoterapia, porque pode vir questões que vão nos atravessar, ou questões vivenciadas por nós, ou questões que às vezes acabam indo para aquilo que vai de encontro aos nossos valores, né? Que a gente sabe que por mais que a gente tente, né, fazer a separação, há momentos que a gente não consegue. Para isso, a gente precisa, então, estar ok fazendo a nossa psicoterapia, porque a gente vai estar lidando ali com questões bem delicadas de abuso sexual, de processos de separação, né? Que são coisas que nos atravessam de alguma forma, ou às vezes vivenciada, ou às vezes pelas nossas questões morais, tá? É importante que a gente sempre esteja fazendo os cursos de atualização dentro da área de avaliação psicológica. É uma área que o tempo inteiro está vindo coisas novas, né? Técnicas novas que a gente precisa ter domínio, a gente precisa conhecer na hora de fazer as avaliações, estar sempre bem atualizado nas questões que eu diria de legislação com relação
aquilo que a gente vai fazer aquela avaliação. Ok, também dentro da literatura, né? Hoje o nosso laudo psicológico não é só fazer a avaliação com a aplicação das técnicas e dar o resultado, né? Hoje a gente precisa contextualizar dentro de um referencial teórico. Então, a gente precisa, né, estar bem ok também com essa parte da literatura para conseguir fazer essa justificativa daquilo que está sendo apresentado enquanto resultado nos testes e aquilo que é respaldado dentro da literatura. É importante também que a gente trabalhe com trocas, né, com outros psicólogos que trabalhem nessa área, e fazendo, né, essa troca de conhecimento, como é que está fazendo, e então se aperfeiçoando aí dentro das técnicas e dos métodos de avaliação dentro dessa área da justiça. É importante também que a gente tenha 2 anos de experiência prática, tá? Então, a gente se formou, é importante que a gente tenha pelo menos uns 2 anos, por exemplo, de atuação, em especial dentro da área clínica, que é uma área que nos dá muito respaldo, né, nessa questão aí de avaliação psicológica, tá? E também que a gente tenha essa habilidade, né, de estar articulando o saber da psicologia com o saber forense, com o saber dentro da área jurídica. E também estar sempre atento, né, às questões da ética do cuidado e da lógica da justiça, né? São questões aí que a gente precisa estar sempre muito atento, né, em estar fazendo aí essa interlocução. Bom, aqui então a gente encerrou a parte do psicólogo perito. Alguma dúvida sobre o psicólogo perito, gente? Tranquilo? Ok. Então agora... Professora Juliana. Oi, Sandra. Na realidade, eu fiquei assim, quando a senhora leu lá na frente o slide explicou sobre alguma coisa sobre idoneidade e boa-fé no que fala, foi Fé inevitável. Oi? Fé pública, né? Isso foi inevitável eu pensar na atualidade, né? Que nem os poderes executivo, legislativo, judiciário, nenhum deles tem essa fé pública, né? Aí eu fiquei meio assim, se nos dias atuais, de acordo com a... Como assim? Não entendi o que você falou. Né, assim, hoje em dia, todas as questões dos poderes, pelo que a gente tem visto, são questionáveis, né? Tudo que se fala é questionável, tudo que se aborda, pelo que a gente acompanha nas informações divulgadas, né? Aí o que me veio a dúvida foi o seguinte: se essa fé pública das coisas que o perito fala, que realmente são idôneas, são verdadeiras e tudo mais, se realmente a senhora que está inteirada desse assunto poderia me responder se essa fé pública é realmente verdadeira. Fiquei em dúvida sobre isso. Assim, deveria ser, né? Mas isso aí perpassa muito pelas questões éticas de cada profissional, tá? Mas quando a gente fala é um documento de fé pública, o que quer dizer aquilo? Que aquilo é uma verdade, por mais que alguém conteste aquela verdade, que é muito comum dentro dessa área jurídica, tá? Mas o que quer dizer essa palavrinha fé pública? Digamos, o advogado, ele fez ali a sua defesa, tá? Então, aquilo que ele está dizendo na sua defesa é uma verdade, porque é um documento produzido com fé pública, né, que é conferido àquele advogado, tá? Por mais que venha um outro advogado e depois conteste aquilo, mas aquilo que ele foi produzido é uma verdade. Então, quando a gente fala essa palavrinha fé pública, é neste sentido. Então, eu, psicólogo, quando realizo uma avaliação psicológica, este documento, né, dentro da justiça, a gente coloca como sendo um documento que tem fé pública. Ou seja, que esse documento ele é verídico, foi feito dentro das normas,
técnicas, das normas científicas. Então, é neste sentido, entendeu? Quer dizer que não é um documento qualquer, é um documento que tem ali uma validade. E que ele pode ser questionado, né? Entendi. Pode, tá, né? Obrigada, professora. Inclusive, é o que a gente vai falar agora, que é a função do psicólogo assistente técnico, tá? Essa função do psicólogo do assistente técnico, ela também está pautada no Código Civil, tá? Então, ela é prevista lá, então também é uma função que faz parte do corpo dos tribunais, do corpo da área jurídica, tá? Sendo que aqui ele é diferente, né? Por exemplo, o psicólogo perito, nós falamos que ele não pode ter vínculos com aquela pessoa que vai fazer a avaliação, certo? O assistente técnico, ele já é uma pessoa de confiança da parte, tá? É como se fosse sabe o nosso advogado de defesa? É mais ou menos como se a gente utilizasse essa palavrinha. É o meu psicólogo que vai estar ali fazendo a assistência. É um psicólogo que a gente contrata para verificar o trabalho daquele psicólogo perito, por exemplo, para verificar se está sendo tudo feito dentro das normas, está sendo tudo feito dentro do que deve ser feito, tá? Então, aqui, o psicólogo assistente técnico, ele é uma pessoa de confiança da parte, não sujeito a impedimento e a suspeição, ok? Atua no processo por indicação das partes que compõem o litígio. E sua função é acompanhar o trabalho pericial. Então, aqui não é o tribunal que vai designar o psicólogo assistente técnico. Aqui eu contrato o psicólogo assistente técnico que vai, então, me representar, que vai, então, acompanhar todo o trabalho do psicólogo perito que está sendo realizado. O assistente técnico, ele produz parecer técnico que pode se manifestar tanto sobre a questão que está sendo discutida nos autos, quanto a respeito do trabalho da perícia, tá? Então, por exemplo, esse assistente técnico identificou que na avaliação, por exemplo, do perito, teve alguma coisa que não estava dentro da legalidade, por exemplo, né? Aplicou um teste, não sei, um teste fora da validade, fez um respaldo da literatura que tem alguma brecha para ser contestada, o psicólogo assistente técnico é ele quem pode fazer isso, tá? Então, ele pode, na verdade, ele verifica se o trabalho do psicólogo perito está sendo feito adequadamente, tá? Então, sabe as brechas que a gente tem de contestar? Então, quem faz isso dentro daquilo que é feito das questões da psicologia é o psicólogo assistente técnico, que é o meu, que é a pessoa que está ali me representando, tá? Então, ele também pode fazer alguma contestação ou alguma contextualização sobre o processo. Tá? Então, digamos, o meu advogado, ele solicita que o meu psicólogo assistente técnico faça algum respaldo sobre algo ali do processo dentro da literatura da psicologia. Então, quem vai produzir esse parecer técnico é o assistente técnico, tá? Deu para entender, gente, a diferença do psicólogo perito para o psicólogo assistente técnico? Sim. Ok. O parecer técnico, embora não tenha o caráter, né, de prova pericial, pode, enquanto conhecimento técnico devidamente fundamentado, lançar dúvidas sobre a qualidade do trabalho pericial
inclusive provocando ali a invalidação do laudo, comumente chamada de impugnação do laudo ou da perícia, tá? Então, digamos, o psicólogo perito, ele fez o laudo, fez a avaliação, e o psicólogo assistente técnico identificou que tem algo que não está ali dentro da normalidade, dentro dos preceitos, né, que são recomendados, por exemplo, da psicologia, né, ele pode invalidar esta avaliação que o psicólogo perito fez. Ele que vai invalidar? Não. Ele vai fazer uma avaliação, ele vai fazer um parecer técnico sobre aquela avaliação que foi feita e entra com o pedido, então, de impugnação ou de invalidação, e o juiz vai avaliar se aquilo ali é pertinente ou não. Tá? Então, isso a gente vê bastante, né? Ah, tal coisa foi impugnada, foi invalidada, mas ela não é impugnada e invalidada do nada. Tem que ter, né, a visão daquele outro profissional, tá? Então, com relação à impugnação do laudo pericial, quem faz isso, né, quem faz esse parecer é o assistente técnico, tá? Então, quem faz a perícia, o laudo pericial, é o psicólogo perito, e o assistente técnico, ele faz um parecer técnico, ok? É função do assistente técnico verificar se os procedimentos metodológicos adotados pelo perito estão corretos. Não só pode, como também deve entrevistar as partes, como genitor, genitora, os companheiros, avós, babás, ou seja, ele tem total liberdade de fazer todo o processo dentro daquela dinâmica que ele entender que é o adequado para ele fazer o seu parecer. Ele deve observar a dinâmica das duplas, né, pai-filho, mãe-filho, e aquilo que ele entender que é necessário para fazer a sua avaliação. Pode aplicar teste, pode ir à escola da criança para conversar com as professoras, com o coordenador. Ele tem total autonomia para realizar a avaliação dentro daquilo que ele entender que é necessário para ele emitir o parecer técnico dele. O assistente técnico, ele deve começar o seu trabalho realizando uma leitura minuciosa do processo e, posteriormente, deve se reunir com o cliente e o advogado contratado para atuar no feito, tá? Então, na verdade, essa leitura minuciosa do processo é uma atividade que a gente precisa fazer, seja eu iniciando ali como psicólogo perito ou como psicólogo assistente, é o primeiro ponto do nosso trabalho. Tá? É a partir do processo, né? Eu tenho que ler o processo, entender o que está sendo solicitado ali dentro do processo, ou seja, tenho que entender dessa parte jurídica primeiro, estar inteirado, para só depois, então, eu começar a pensar no meu fazer enquanto psicólogo, né? Para eu fazer a avaliação, então, em cima daquilo que está ali no processo, eu vou pensar nos métodos e técnicas que eu irei utilizar para poder responder os quesitos. Após ter lido e compreendido, então, a problemática, deve formular os quesitos, que são perguntas que o perito deve responder após ter realizado as avaliações e entrevista com as partes, tá? Então, aqui, essa questão dos quesitos, gente, o psicólogo assistente, ele pode elaborar, por exemplo, perguntas para que o psicólogo perito responda na avaliação, tá? O que são esses quesitos? Essa palavrinha quesitos, a gente também pode entender como se fosse questões, né? Responder quesitos, responder questões. Eu trouxe aqui alguns exemplos de quesitos para vocês entenderem, que são as perguntas que são levantadas que devem ser respondidas dentro do processo da perícia. Por exemplo,
Quais são as principais características do desenvolvimento da criança tal, que está sendo ali avaliada, né, nos diversos âmbitos, psicomotor, afetivo, cognitivo, sociabilidade, linguagem. O desenvolvimento da criança tal, considerado de forma global, pode ser situado dentro dos padrões esperados para a faixa etária e condição social? Se há defasagens significativas, quais são? Ou seja, na minha avaliação, se está sendo solicitado esse quesito, por exemplo, eu vou ter que ir no respaldo da literatura, né? Está falando aí de desenvolvimento infantil, né? Como é que está o desenvolvimento dessa criança? Ah, está dentro do esperado. Baseado em quê? Qual autor? Rapaport, né? Piaget? Tem que ter o respaldo, né? Além das questões ali dos testes, tendo ali a comprovação, tá? Então, na verdade, todos os quesitos a gente vai responder em forma da avaliação, né? Dos métodos que eu utilizei, seja entrevista, seja observação, seja teste, e linkado com a literatura daquele assunto. Outro exemplo, em que condições se encontra o estado de saúde mental da criança tal? Como se encontra a memória da criança? De que maneira a criança lida com as situações que provocam medo? Que tipos de medo apresenta? Como avalia os hábitos alimentares e os padrões de sono da criança tal? Como a criança reage quando frustrada ou contrariada? Como lida com seus impulsos? E por aí vai, né? Então, sempre terão os quesitos formulados, seja pelo assistente técnico, seja o juiz, né? Onde o psicólogo perito, então, na realização das suas atividades, da sua avaliação, da sua perícia, vai estar respondendo ali as questões que precisam ficar claras dentro da avaliação para que, então, o juiz consiga decidir. Mais 3 exemplos aqui. Qual é o estado de humor da criança? Foram observadas condutas inadequadas da criança nos diversos âmbitos sociais que frequenta, como a família, a escola, a vizinhança? Em caso afirmativo, especificar e indicar as causas mais plausíveis. Há achados da avaliação psicológica que evidenciam a possibilidade de ocorrência de atos de violência sexual contra a criança tal? Em caso afirmativo, especificar, né? Então, a gente observa que são sempre questões bem delicadas, bem profundas, e que elas não podem ser respondidas pelo achismo, pelo que eu acho, né? Elas precisam ser respondidas e comprovadas através dos nossos métodos e técnicas, né? Então, uma avaliação psicológica não é o que eu acho, não é o que eu penso, e sim aquilo que na minha investigação eu consigo, então, comprovar pela minha observação, pela aplicação dos testes e sempre respaldado na literatura daquele assunto. Ok, gente? Até aqui, tranquilo? Perito e assistente, eles devem ter uma boa relação, visando sempre minimizar os sofrimentos psíquicos, zelar pelo desenvolvimento emocional saudável das crianças e dos adolescentes, tá? Eles não podem estar ali como sendo pessoas adversárias, né? Eles estão ali para auxiliar a resolução daquele conflito, daquele processo, tá? Então, eles precisam ter uma boa relação, eles não podem ser tratados ali como adversários, tá? São 2 profissionais, né, que estão ali para auxiliar na resolução daquela lide, na resolução daquele processo. Então, eles precisam se relacionar bem. Muito bem. Eu trouxe agora um estudo de caso que eu quero que vocês me respondam para a gente estar finalizando a nossa aulinha de hoje.
O estudo de caso é o seguinte: João e Maria estão numa disputa de guarda. João e Maria se separaram e estão em disputa de guarda dos filhos. A mãe, Maria, quer permanecer com os 2 filhos. Um tem 8 e o outro tem 5 anos, com visitas e fim de semana alternados com o pai. Mas este quer a guarda das crianças, com o mesmo sistema de visitas e fim de semana alternados, pois julga a mãe negligente com relação às crianças. Esta acredita que isso deva ao ressentimento dele por ela ter solicitado a separação. Várias conversas foram tentadas e não foi possível chegar a um acordo. O juiz solicita, então, a perícia de um psicólogo. Claro, gente, que quando a gente vai fazer uma avaliação, não é um estudo, um pedacinho, né? Para que a gente. É todo um processo onde a gente vai estar lendo. Mas aqui, como é algo para a gente começar a pensar, né? Eu fiz um recorte de uma temática para que vocês possam, então, começar a pensar a partir, por exemplo, deste recorte, tá? Então, você foi contratado como psicólogo perito para o caso. De que forma você iria desenvolver o seu trabalho de perito, tá? Então, eu queria que vocês me descrevessem desde o processo inicial até o processo aí de avaliação. O que você faria? O que você pensaria em termos de utilização de métodos, de técnicas para responder, fazer uma avaliação, fazer uma perícia, por exemplo, com relação a isso. Vou dar aí 10 minutinhos, 5 minutinhos. E aí, para que vocês, então, me falem. Quem for terminando, pode ir falando, tá?
Professora? Oi, Matheus. Aliás, Adriana. Adriana. Nesse Pode caso, falar. poderia entrar a criança como testemunha? Como assim? Porque estão brigando pela guarda da criança. E a percepção da criança também não seria importante? Depende, né? Dentro dos processos de justiça, as crianças, para a decisão, por exemplo, de quem vai ficar ou não, é somente a partir dos 12 anos, tá? Aqui a criança tem 8 e 5 anos. Isso não significa que elas não podem ser ouvidas, tá? Então, nós, enquanto avaliadores, como peritos, vamos ouvir essa criança, vamos verificar a dinâmica de interação com o pai, com a mãe, mas ela não decide, tá? O poder, por exemplo, de poder escolher de uma criança nesses processos de guarda é a partir dos 12 anos, tá? Mas elas podem ser ouvidas e devem ser ouvidas e também analisada a dinâmica familiar, tá bom? Porque a partir do testemunho da criança já dava para ter uma noção das coisas, né? Só que a gente entende, né? A gente nem usa essa palavra testemunho da criança, que ela é bem pesada, né? Vamos pensar aqui, uma criança de 5 anos, né? Ela é uma criança que ainda, ela é uma criança, ela ainda está em formação, seu desenvolvimento, então ela é muito influenciada. Então, dependendo do que esse pai ou essa mãe fale com essa criança, ela pode estar sendo influenciada, inclusive quando a gente verifica aí os processos de alienação parental, que é muito comum dentro dos processos de disputa de guarda, tá? Então, por isso que a gente não vai levar 100% em consideração. Ela precisa ser ouvida, analisada a dinâmica, mas a gente entende, né, que uma criança de 5 anos, de 8 anos, ela ainda não tem pleno desenvolvimento para fazer essa escolha, tá? É neste sentido, Adriana. Então, por exemplo, se você, no seu processo de avaliação, quiser ouvir essa criança, pode e deve, mas não quer dizer que você vai levar aquilo que ela está dizendo a você como sendo 100% verdade, tá? Você vai ter que levar em consideração aí essa dinâmica, se não está havendo alienação parental, como é que tá os processos se não está sendo implantada uma falsa memória para essa criança, tudo isso você na sua avaliação vai ter que pensar. Professor, como é que seria feito essa observação da dinâmica familiar? Bom, você pode fazer uma observação indo, né, até a casa ou, digamos, chamando lá no espaço de avaliação do tribunal, como se estivesse numa consulta de clínica, onde você vai utilizar uma forma de analisar como é que essa família se relaciona, tá? Fazendo perguntas, fazendo entrevista, ou indo até a casa. Isso vai ser a forma de você observar e que você vai pensar, né? Se vai ser chamando para o consultório, indo até a casa para fazer essa avaliação. E essa avaliação, às vezes, não só dentro da família, né? Às vezes a gente precisa também ouvir os professores, e na escola ouvir os professores, que eles também têm informações que nos auxiliam nesse processo aí de observação. No caso, se esse pai e essa mãe já estão separados, né? E aí não estão morando na mesma casa, eles podem optar em não participar junto dessa observação?
Em geral, na verdade, você nem consegue fazer junto porque eles estão ali em conflito, né? Aí você vai, por exemplo, observar esta criança com o pai. Por exemplo, você pode ir na casa, fazer essa avaliação, ou chamar o pai com essa criança lá para o consultório, para o espaço de avaliação. Daí você fazer a mesma coisa dessa criança com a mãe, seja na casa ou no espaço do consultório, entendeu? Ou seja, ouvindo os professores, isso é você quem vai delimitar. Mas quando a gente fala nessa observação, não necessariamente vai ser todo mundo junto, porque eles estão ali em conflito. Se eles estão em conflito, eles não estão se relacionando, né, e se comunicando de uma forma adequada. Então, é importante, às vezes, a gente realmente fazer de forma separada, tá? Como é a interação dessa criança com esse pai, como é a interação dessa criança com essa mãe. E assim, às vezes, né, nesses processos, também a gente conta com as avaliações dos assistentes sociais, né, que eles trabalham muito com essa questão da avaliação da dinâmica familiar, de ir nas casas. Então, às vezes a gente também trabalha, às vezes não, a maioria, né, nesses processos também tem essa avaliação da área do assistente social.
E aí, conseguiram pensar no que vocês fariam? Professora, eu pensei assim, a primeira coisa, como a senhora já disse, é fazer uma averiguação minuciosa, né? Entender o que está acontecendo, ler e tudo mais, o processo. Aí, a partir disso, aí já dá para fazer uma entrevista, né? Eu não sei se eu uso esse termo entrevista, né? Esse termo mesmo. No caso, pronto, com os pais, como a senhora falou, de maneira separada. Eu realmente pensei também na escola, né? Verificar também, além da escola, vamos supor, se a criança passa muito tempo na casa dos tios, dos avós, ou com a babá, porque também vai precisar entender realmente se existe essa negligência, conforme o que o pai foi apontando aí, né? Que ele fala que a mãe é negligente com relação às crianças. E aí, a minha dúvida é a seguinte, diante disso. Vamos supor, a senhora fala também de testes. Como eu poderia fazer, por exemplo, o que implicaria de eu saber que se a criança está levando de uma maneira saudável o seu processo de desenvolvimento? Em que isso implicaria nesta disputa de guarda? Essas crianças, né, porque na verdade são 2 filhos, né? E aí eu não entendi. Volta aí um pouquinho, não entendi essa questão do desenvolvimento que você perguntou. Eu gostaria de entender, tipo assim, o que a senhora falou, né, que é importante ver a questão, como é que está esse desenvolvimento, se está saudável, não e tal. Mas, nesse caso aqui de guarda, em que isto implicaria? Depende, né? Não necessariamente eu vá analisar o desenvolvimento dessa criança, vai depender de cada caso, tá? Mas, digamos, uma criança de 8 e 5 anos está sendo avaliada a questão da negligência da mãe, os pais estão em disputas. A gente vai, por exemplo, verificar o desenvolvimento psicológico dessa criança, está sendo afetado, não está sendo afetado, o desenvolvimento escolar, como é que está sendo na escola, né? Ela tem apresentado dificuldades de aprendizagem, ela tem apresentado dificuldade na interação com os colegas. A gente vai ouvir, né, o professor, entender como está acontecendo ali na escola, para verificar se está tendo alguma coisa atrapalhando no processo de desenvolvimento adequado ou não dessa criança, tá? Não necessariamente, quando eu falei em processo de desenvolvimento infantil, em todas as minhas avaliações eu vou fazer isso. Não, eu vou avaliar aquilo que eu entender que é necessário para aquele caso, tá? Então, se você entender que para este caso é necessário, você faz a sua avaliação, tá? Não quer dizer que eu vá precisar avaliar tudo. Não, eu sempre vou ter um recorte em cima daquilo que está sendo solicitado dentro do processo e aquilo que eu entender que é necessário eu avaliar para responder àquela questão que está sendo alvo da disputa ou alvo do processo ali. Tá? É nesse sentido, Giovana. Ficou mais claro? Sim, professora, obrigada. Isso mesmo, entendi. Tá. Mais alguém conseguiu fazer? Queira compartilhar? Não? Bom, o que a Giovana colocou é bem dentro, né, do que a gente vai pensar enquanto forma de avaliação, sempre iniciando pela leitura minuciosa do processo, para a gente entender, né, o processo em si, e depois a gente vai pensar naquilo que é necessário para fazer a nossa avaliação.
Em geral, a gente precisa da entrevista e da observação. Isso é básico dentro de um processo de avaliação, né? A gente precisa entrevistar e a gente precisa observar, né? Lembre-se que a clínica, ela é sempre soberana dentro de um processo de avaliação. E também eu vou verificar a necessidade ou não de uma aplicação de um teste, se é relevante, se vai me ajudar a responder. Eu, particularmente, gosto muito de aplicar teste, né, para eu fazer uma avaliação. Eu não me sinto confortável em fazer uma avaliação somente com a minha observação e entrevista. Eu gosto sempre de ter uma confirmação pelos testes, tá? É obrigatório? Juliana, não, isso vai... Oi, Sandra. Uma coisa que eu pensei aqui agora é o seguinte, as crianças, para alguns pais, elas representam cifrões, né? Então, muitas vezes, alguns pais querem ficar com a guarda de seus filhos, porque quando eles têm condições de pagar um bom plano de saúde, de pagar uma boa escola, de pagar uma série de questões, o juiz não deixa isso sem compromisso. O juiz chega e aplica mesmo para que a criança usufrua de todos esses benefícios. É o que eu entendo. A senhora me corrige, por favor, se eu estiver errada. Então, eu entendo que nesses processos judiciais, alguns dos genitores, eles buscam ficar com a criança, não somente pela questão de ter a criança, mas pela questão da pensão. Porque, de acordo com a renda comprovada, existe um percentual a ser descontado dessa renda comprovada. E, geralmente, não é um percentual do valor líquido, é um percentual do valor bruto, né? Então, assim, quando os relacionamentos acabam com alguma desavença, um dos genitores, que seria, digamos, o prejudicado, entre aspas, a pagar a pensão para essa criança, não quer beneficiar de alguma forma o outro lado, né? E joga a criança no meio disso tudo. Então, às vezes, quando a gente vai para a observação, quando nós formos para a observação, quando nós formos para as entrevistas, nós temos que observar muito bem essa questão da intenção, né? Porque às vezes a gente tenta olhar pelo lado do afeto, mas nem sempre são os afetos que estão em jogo, né? São os desafetos, né? Perfeito, Sandra. Sim, né? Existem aí diversas questões que vão estar implicadas, mas, por exemplo, esse exemplo que a Sandra está utilizando é algo para a gente pensar, né? Eu fazendo uma avaliação psicológica, às vezes isso pode me atravessar, né? Digamos que meus pais se separaram, né? Eu tive dificuldades financeiras porque meu pai não honrou, não pagou a pensão, né? São questões que nos atravessam. Ou por questões morais, esse pai, ele está nesse processo porque ele não quer pagar a pensão, né? Vai ficar mais barato para ele. Entra, né? Questões nossas, né? Que às vezes acabam exercendo uma influência, tá? É importante que exatamente isso que a Sandra colocou não é uma questão da psicologia para ser respondida num processo de perícia, né? Isso aí é algo que é o juiz quem vai analisar e vai decidir em cima de toda a avaliação que ele vai fazer com relação ao processo, né? Então, o que vai caber à psicologia responder não vai ser essa questão. A gente não vai ter como, por exemplo, fazer uma avaliação para poder confirmar, por exemplo, uma percepção dessa, que o pai está querendo mais questões financeiras, e não é nem isso, é que não cabe à ciência da psicologia. Isso aí faz parte daquilo que é jurídico, né? O que vai fazer parte das questões da psicologia são questões realmente psicológicas, que é o que a gente vai se ater em responder dentro da minha avaliação, dentro da minha perícia, tá? E para isso eu vou utilizar, né, dos métodos e técnicas que eu entender que são os mais necessários ali para eu responder as questões psicológicas. Deu para entender, Sandra? Deu sim, inclusive, professora, não sei se a senhora está acompanhando o caso do menino Henri, né? Que morava com a mãe.
Então, assim, tecnicamente, usando abordagem, se a gente fosse usar só abordagem, a mãe é a melhor opção sempre, né? Só que tem uma série de intempéries no meio do caminho que precisam cogitar informações para que isso realmente seja comprovado de que é a melhor opção, né? Uhum, sim, ser feito sempre uma avaliação, às vezes psicossocial, né, da psicologia e da área dos assistentes sociais, para verificar a melhor opção, né? Bom, gente, nosso horário está terminando, o professor Francisco já está conectado na outra sala, então desejo aí um bom feriado, né? Quinta-feira não haverá aula, e a gente se encontra, então, na próxima terça-feira, tá bom? Beijo grande, boa Páscoa. Obrigada, professora. Para a senhora também. Tchau. Tchau.